difícil para entender o mundo espiritual. E é onde o inimigo acha brechas para tentar fazer com que o mundo espiritual a gente não tenha vitória. Então, é importante a gente entender o jejum e a oração, como ele funciona, para que a gente possa ter vitória nas nossas guerras, porque o Senhor, ele quer nos dar vitória, amém? E a gente, sabendo orar e jejuar, nós vamos ter vitória. Então, vamos lá. Eu preparei um bloco para a gente não se perder. E eu estou dando esse culto aqui de ensino para você que precisa aprender a orar e jejuar. Tem dúvida quando ora, tem dúvida quando jejuma. E eu vou te mostrar versículos bíblicos dos quais você pode seguir, que com certeza você vai encontrar a base bíblica no seu jejum, na sua oração, e vai estar sabendo que está seguindo algo que vem realmente do coração de Deus. Então vamos lá. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, nós vamos verificar o ministério de Paulo. 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 2 Coríntios, no capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, no trabalho, nas vigilâncias, nos jejuns. Então, o que a gente vê aqui, que Paulo, ele jejumava, né? Então, o jejum, ele já começa aqui, tem base bíblica para que nós possamos jejuar, lá em Coríntios, 2 Coríntios 6, no capítulo 6, do versículo 4 e 5. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. A gente vai ver o ministério de Paulo, que ele é um exemplo para nós, né? Ele provou, né, que era uma da forma de ser ministro de Deus, sustentar o ministério vindo da parte de Deus, uma das formas que Paulo tinha e preservava na sua essência era utilizando o jejum e a oração, porque um não anda sem o outro, e eu vou mostrar isso para vocês aqui. O jejum, ele faz parte do fortalecimento do crente fiel. O jejum, ele faz parte do conhecimento quando o crente precisa de resposta de Deus, ele jejuma. E isso eu vou mostrar para vocês aqui. Quando ele não tem conhecimento de algo, e ele pede o Senhor para lhe mostrar, o Senhor lhe revela. Como? Através dos jejuns. Eu vou compartilhar aqui, só um minutinho, compartilhe, quem puder compartilhar também. O jejum vem como parte de conexão do homem e Deus, assim como a oração vem como parte de conexão do homem e Deus. Então, Paulo, apesar de todas as aflições, ele jejuava, buscando do Senhor e no Senhor a misericórdia de Deus sobre a vida dele, buscando no Senhor paciência nas tribulações, buscando do Senhor ali a resposta, até mesmo antes de enviar discípulos. Isso eu vou mostrar para vocês, onde Paulo e Barnabé,
é enviado para a cidade de Listra, e lá eles pregam a palavra de Deus. Eu vou mostrar isso para vocês já já. São perseguidos, mas o Senhor, né, ali dá livramento. Então, o jejum, ele serviu também para enviar Paulo. Então, na mesma carta, ele traz uma lista similar para o cristão. Em Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 a 27. Vamos lá. É a continuação da carta 6 a Coríntios, do capítulo 11. Vamos lá, então. Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito... Então, ele tá trazendo tudo aquilo que ele falou, mais uma vez, à memória de quem está lendo esse versículo. Ele disse, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, mais que perigo de morte muitas vezes. Então, ele está dizendo tudo o que ele passava, mas em jejum. Então, vamos lá. Em trabalhos e fadiga, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Aqui ele fala de novo, ó, em trabalhos, ou seja, trabalhando ou fazendo qualquer coisa, em fadiga, ele também jejumava, com fome ou sede, mas com fome, que o jejum, ele tá o quê? Ele deixa a pessoa com fome, porque a pessoa, ela trava uma guerra contra o seu próprio estômago, quando ela está jejuando. Jejum significa abstinência do alimento, mesmo o tendo. Então, esse é o jejum. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Ou seja, passando por tudo que eu estava passando, mesmo assim eu me curvava diante do Deus Todo-Poderoso, que quando a pessoa jejuma, ela se humilha na presença de Deus, isso eu vou mostrar para vocês também, e muitas vezes com frio ou nudez, não importando a situação que a rodeia, ele continua a jejuar. Capítulo 11, versículo 23, versículo 27, para vocês não se perderem e entenderem o que nós estamos falando aqui. Assim, Paulo, quando ele vai trazer essas informações para nós, ele traz uma lista de tudo o que ele passa. E ele completa, né, que ele foi um ministro de Cristo. No capítulo 27, ele diz, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes de fome, sede, jejum, e muitas vezes frio e nudez. Mas ele continuou sendo um ministro de Cristo. Ele diz, jejumei muitas vezes. A fome e a sede são uma coisa, e o jejum
é outra. Fome e sede, você não come porque não tem o que comer. Jejum, não come porque não quer. Não quer. Pode, mas não, mas você nega. Então você nega o quê? A vontade da sua carne. Você já vai entender onde eu quero chegar com isso. A igreja deve provar isso hoje, assim como Paulo provou. Jejum coletivo. O jejum coletivo, em Atos capítulos 13, 1 ao 4, onde os apóstolos estão ali sendo enviados. Eu vou ler aqui para vocês, Atos. A luz aqui, gente, não está muito boa, mas glória a Deus por isso também, né? Deus tem um propósito em todas as coisas. Capítulo 13, 1 ao 4. Na igreja que eu estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes. Lê aí, gente. E Tetrarca e Saulo, ou seja, eles estavam em coletivo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Deus só conclui aquilo que ele começa. E o plano de Deus é concluir só o que ele começa. Nossa obrigação é descobrir qual o plano de Deus. Como podemos ouvir de Deus aquilo que ele quer concluir em nós? Aquilo que Deus quer começar em nós? Então a resposta é jejuando e orando. Paulo, ali naquele momento, estava em Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, Barnabé, Simeão, chamado Níger e Lúcio. Então, nesse momento, eles estavam todos na igreja, reunidos, e iria acontecer aqui nesse cenário a primeira viagem missionária de Paulo. Mas para que isso acontecesse, era necessário que eles soubessem qual era a vontade de Deus. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos saber qual é a vontade de Deus? E aqui eu lembro do pastor Derek Prince. O pastor Derek Prince, ele conta a história dele o seguinte, que ele estava viajando de um local para outro, porque ele morava na África, e da África ele começou a viajar para outros países. Se eu não me engano, ele passou pelo Afeganistão, mas ele disse que ele orou para sair, e ele orou também antes de sair e jejuou. E nessa caminhada ele diz, não seria possível se não fosse a mão de Deus, porque ele se tornou pai muito cedo, e ele teve que arcar com responsabilidades. E para que isso acontecesse, ele teve que orar e jejuar.
Aqui, se a gente for observar, eles jejuaram para saber a vontade de Deus. Jejuaram para enviar Barnabé e Saulo à igreja de Antioquia. Eles oraram e jejuavam para enviar, para saber a vontade de Deus. Se era da vontade de Deus enviar Paulo e Barnabé, se era da vontade de Deus, ali, quando descobriram ali a vontade de Deus, que aqui no versículo 2 diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, o que eles fizeram novamente, eles não enviaram de imediato a Barnabé e a Paulo. Eles jejuaram e oraram, impondo as mãos sobre eles e os despediram. Por quê? Para que o Espírito Santo concluísse a obra na vida de Paulo e Barnabé. Então, assim, nós devemos orar para saber qual é a vontade de Deus, e quando o Senhor nos disser qual é a sua vontade, nós devemos orar e jejuar para que o Senhor conclua a sua obra, a sua vontade em nós, porque hoje existe uma carga pesada sobre a igreja, hoje existe uma carga que Deus não colocou sobre a igreja, uma carga de que quando ele ora, ele tem que ter resposta, quando ele ora, ele tem que se comprometer. Não, a palavra de Deus diz, Deus se compromete com a sua palavra, Deus se compromete com aquilo que ele se propõe a fazer em nós, e o nosso papel como igreja é saber qual é a vontade de Deus. E quando soubermos qual é a vontade de Deus, jejuarmos para que elas se cumpram e nos despedirmos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos falar agora sobre o que Deus queria fazer ali. Deus queria que separasse 2 homens, Barnabé e Saulo, e os enviasse, e assim fizeram pelo Espírito Santo, enviando e acompanhados pelo Espírito Santo foram aqueles homens. Por que eles foram acompanhados pelo Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo envia alguém, ele jamais vai sozinho, o Espírito Santo vai com ele. Nós servimos um Deus maravilhoso, ele vai conosco para cuidar de nós nos caminhos que a gente está tomando, porque ele se responsabiliza por quem ele envia, e é isso que o Espírito Santo está demonstrando aqui, que ele se responsabilizou ali por Saulo, ele se responsabilizou ali por Barnabé, e nós vimos aqui a palavra de Deus dizer que o Espírito Santo se responsabiliza. No grego está escrito, e eles foram enviados, acompanhados, e esse acompanhados no grego é juntamente com o Espírito Santo acompanhando eles. Então, o Espírito Santo, quando ele tem uma obra para fazer em nós, ele diz, vão, e eu vou com vocês. Vão, porque eu farei junto com vocês. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua igreja. Daqui surgem as obras e a igreja e os obreiros do Senhor. Apostolado de Paulo. O apostolado de Paulo surgiu desta pequena reunião entre a igreja, onde Deus começa a falar com o seu povo e começa a se manifestar. E quando o Espírito Santo nos envia, é dessa forma que o Espírito Santo nos envia. Primeiro nós oramos para saber qual é a vontade de Deus,
porque não sabemos quais são os caminhos que vamos trilhar. Depois nós oramos para que a vontade de Deus se cumpra em nós, para que seja uma jornada satisfatória e não haja perda e nem haja danos. E é assim que o Senhor quer trabalhar conosco, mas muitas vezes nós não paramos para ouvir a Deus e fazemos a nossa jornada com percas e danos, e é isso que o Senhor quer evitar na nossa história. Muitas vezes o comprometimento com aquilo que não vem do Senhor, mas nós nos agarramos achando que é uma prioridade de Deus para a nossa vida, atrasa o nosso caminho. E por isso que em Antioquia a igreja ora durante e a igreja ora antes, porque assim eles teriam a certeza da confirmação de que Deus iria levá-los em segurança e de tudo que a jornada que teria naquela jornada. Então eu lembro de alguns profetas da palavra de Deus, onde diz assim, João falou, olha, é necessário que eu passe por isso, porque há de vir outro que é maior do que eu. Então João Batista já sabia, já precaviu aquilo que iria acontecer no caminho. Ele disse, olha, eu vou morrer, eu vou ser, minha cabeça vai ser dita em um prato, mas saibam que é preciso que isso aconteça. Ele já sabia. Por que ele já sabia? Porque ele orava, porque ele jejuava. E quem quer ter revelação de Deus tem que orar e tem que jejuar para que Deus desça sobre nós o seu Espírito Santo e nos traga revelação. Então, por isso que a igreja é orientada. A igreja é orientada através do jejum e da oração. A palavra de Deus diz lá no capítulo 14, no versículo 21 e no versículo 23 de Coríntios. Vamos lá ver Atos, Coríntios, vamos lá ver. Coríntios, isso. Vinte e um. 14 e 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. E no 23, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutros ou infiéis, não dirão porventura que estáis louco? Então, a palavra de Deus está falando, né? Que o jejum, ele serve para edificação nossa própria. O falar em línguas serve para edificação nossa própria. Então, nós quando falamos em língua, nos edificamos. Quando jejuamos e oramos, trazemos a mensagem do Senhor para a vida das outras pessoas, nós fazemos isso em edificação do corpo da igreja de Cristo. E agora foi provado que igreja de Cristo é aquele povo que está jejuando e orando e buscando a presença de Deus. Está aqui provado que Deus habita no meio da igreja e que Jesus mesmo se reuniu com o seu povo formando uma igreja. Então, vou trazer esse assunto em outra hora aí para vocês, porque senão eu vou entrar em um assunto e vocês não vão entender. Mas vamos ler agora. Segunda Coríntios. Abram lá em 2 Coríntios agora, irmãos. Do capítulo
Eu já vou entrar em 2 Coríntios com os irmãos. Vamos ler aqui. Mas se os irmãos já quiserem abrir no capítulo 7, versículo 14. Deus nunca nos pediu para melhorar nada. Quando a gente diz que Deus nunca nos pediu para melhorar nada, a gente está falando que dentro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, muitas vezes nós, em vez de buscar aquilo que o Senhor já deixou para nós, nós queremos modificar as coisas e Deus nunca pediu a gente para modificar nada. O que o Senhor pediu para nós então? Se Ele nunca pediu para nós modificar nada. Apenas nos pediu para o seguir. E quando nós entendemos isso, essa é a melhor forma da gente agradar a Deus. Quando a gente entende que o Senhor não nos pediu nada, que o Senhor apenas nos pediu para o seguir, a gente consegue agradar a Deus. Então, irmãos, nós temos que ter isso na nossa mente, nós temos que ter isso em nossas mentes, nos nossos corações, para agradar ao Senhor. Apenas nos pediu para seguir. E a chave é essa: esperança para uma nação. É a esperança para a nossa nação. É a esperança para todas as nações. Entender que o Senhor só nos pediu para o seguir, para não ficar modificando as coisas. Temos que ter cuidado com a modificação, com a falta de jejum, de oração, com a tirar o Senhor do centro do culto. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. E a palavra do Senhor diz, até mesmo a invenção de jejuns, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes achamos que estamos jejuando, mas não estamos jejuando. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, gente. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, essa é a esperança para toda nação, é que o povo se converta, clame pelo nome do Senhor, se humilhe, que é uma parte muito forte para o Senhor, que o Senhor diz, eu rejeito o soberbo, eu abato o soberbo, eu exalto os humildes. E eu vou deixar uma frase de um pastor, que eu fico encantada com esse pastor. O pastor John Bunyan, ele dizia assim, aquele que está embaixo não teme nenhuma queda, o que se humilha não teme nenhum orgulho. Aquele que é humilde sempre terá Deus como seu guia. Então, é uma palavra que realmente faz todo o sentido. Então, assim, essa é a esperança, mas o Senhor quer que nós façamos o quê? A primeira coisa que o Senhor pede para o ser humano é se humilhar. Depois o Senhor pede para o ser humano é orar. Depois é buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então, jejuareis. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e então sararei a vossa terra. E
as vossas orações não serão mais impedidas, porque agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus está presente e a sua oração não será mais impedida. Mas por quê? Porque a palavra dele diz: agora então se humilhou, se converteu, orou, buscou minha face. Então agora, quando você jejuar, eu vou ouvir sua oração. Quando você jejuar, eu vou te responder com fogo. Quando você orar e quando você jejuar, eu vou trazer o sobrenatural do céu sobre a sua vida. Eu vou quebrar cadeias, eu vou curar enfermos, eu vou libertar os cativos. Mas quando orares, quando jejuares, quando buscares a minha face, se arrepender do seu mau caminho, e além de tudo, o Senhor ainda diz: primeiro faz para mim, humilha-te, quebra o teu orgulho que eu faço na tua vida, busca a minha face que eu faço na tua história, se converta do teu caminho que eu faço na tua história, porque quando você se converte do seu caminho, dos seus erros, quando você quebra o seu orgulho, o Senhor vem. Aí o Senhor, ele ouve a sua oração, porque o orgulho fez Satanás descer lá do céu e ele ser lançado no inferno. Foi o orgulho que fez os anjos perderem o céu eternamente. Foi o orgulho que fez o espírito da mentira trazer a mentira para Adão e Eva no paraíso. Foi o orgulho que fez o homem perder o paraíso, e foi o orgulho que fez Satanás, um anjo de luz, perder o céu. E o Senhor não quer que nós percamos o céu, por isso ele nos diz: primeiro 4 passos você vai ter que fazer. Humilha-te, depois você vai buscar a face do Senhor, depois você se converte, e depois você ora, e depois você jejuma, e os céus, enfim, estarão abertos para ouvir a tua oração, porque lá no capítulo 7 do versículo 15 diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Mas qual é o perigo de chegar no Senhor com toda arrogância, com todo orgulho? Qual que é o perigo maior que tem nisso? É que a palavra do Senhor diz: como as suas orações estão sendo impedidas diante de Deus, você se tornará uma presa fácil para Satanás te destruir. Porque se você não está orando para Deus, a sua oração chega em forma de adoração para outros lugares. Porque enquanto o orgulho estiver no coração, o Senhor não ouve a oração do orgulhoso, mas Satanás, ele ouve a oração do orgulhoso e ele empurra ele com as 2 mãos. Só a misericórdia de Deus, mas é bíblico, igreja. Nós precisamos tomar cuidado com o orgulho. Satanás quer nos enganar com o orgulho. Não sejamos orgulhosos e nem prepotentes. E quando nós falamos de orgulho, nós estamos falando, igreja, nós estamos falando de nos levantarmos, nós queremos ser os melhores, queremos os lugares melhores. Nós não estamos falando sobre a forma de esperar no Senhor para receber o melhor. Nós estamos querendo ser os melhores. E é isso que o Senhor não quer de nós, que nós possamos entender do Senhor o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós sejamos melhores? O Senhor quer que nós sejamos melhores. O Senhor quer que façamos as coisas melhores? O Senhor quer que façamos as coisas melhores, mas não debaixo de orgulho. O Senhor quer que nós entendamos que nós somos criaturas dele, feitos criaturas dele.
Mas não podemos ser orgulhosos, porque o Senhor, ele abate o soberbo. Enquanto a soberba está nos nossos corações, nós não conseguimos herdar do Senhor a sua misericórdia. Não conseguimos ser abençoados pelo Senhor como gostaríamos. Porque a soberba, ela nos impede de ver a presença de Deus, de viver o melhor de Deus. Porque Satanás, ele foi soberbo. Satanás, ele tentou de todas as formas que ele pôde fazer se igualar a Deus. Então, a palavra do Senhor diz: se você vai num lugar e chegando nesse lugar, você encontra um lugar para você ficar, escolhe o lugar, não escolhe o melhor lugar. Deixe o melhor lugar para o dono da festa. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Porque senão alguém chega e diz: olha, este lugar é meu. E você vai passar vergonha. Assim é no reino de Deus. Nós não podemos achar que Deus está ali disponível para o nosso orgulho, para a nossa prepotência. Deus, ele está vendo todas as coisas, ele tem prazer em abençoar o seu povo, mas ele abate o orgulho, ele detesta o orgulho. O Senhor, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com sua palavra, e devemos orar para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Senhor, que filtro é esse? Essa luz está vindo muito aqui. Então, irmãos, devemos orar para saber qual é a vontade de Deus. E quando nós oramos e buscamos a face do Senhor, o Senhor nos revela qual é a vontade dele para a nossa vida. Oh, Jesus, que tribulação essa luz. Então, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós tenhamos posicionamento. E que esses nossos posicionamentos sejam posicionamentos no Espírito e não na carne. Porque as obras da carne, lá em Gálatas 5, vou abrir aqui com vocês, eu não estava de plano de abrir, porque tô achando que essa live vai ficar muito grande. Vocês vão ler lá em Gálatas 5, tá bom, irmãos? Tá lá o fruto do Espírito e tá o fruto, as obras da carne. Vocês vão ler lá em Gálatas. Porque se eu for ler tudo aqui com vocês, eu vou acabar tomando tempo de vocês. Eu quero passar para vocês aqui. Tá lá no capítulo 5 do versículo 16, tá bom, irmãos? As obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos continuar. Quando nos convertemos, o Senhor nos mostra quando nós estamos no caminho. E isso é algo que é tão sério que
quando nós não nos convertemos dos caminhos do Senhor, nós não conseguimos entender se estamos no caminho. Nós nos perdemos no caminho porque nós não temos uma certeza desse caminho. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor, o Senhor nos mostra através de ações, através da palavra e ações nossas, nós conseguimos diagnosticar o caminho que nós estamos. É como um médico para descobrir uma doença, ele vai passar vários exames, então através daquele caminho de exames, através daquela consulta de apalpação, através daquela consulta de visual, ele vai descobrir qual que é o caminho que você está trilhando. Se você está saudável ou se você não está saudável. E eu tenho um recado para você que está aí do outro lado. Jesus é médico dos médicos. Ele, quem nos criou, ele sabe todas as coisas. E por isso que nós, quando buscamos ele, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós vamos saber se o caminho que estamos é o caminho certo. Como saber quão distantes estamos de Deus? À medida que dizemos não temos, maus caminhos, nós estamos mais distante de Deus. Guarda isso no seu coração. O dia que você disser, não tenho maus caminhos em mim, é sinal que você está distante de Deus. Você está se distanciando de Deus ou você já está muito distante. Compreender quão distante estamos de Deus é forte. Mas se humilhar, o que é se humilhar? Orar e jejuar sem ser muito orgulhoso. Joel 2,15, vamos lá ler. Joel, livro de revelação. Isso aí, Jesus. Joel 2,15, vamos lá ver. Em Joel, lá no capítulo 2, do versículo 15, está escrito assim: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhos, os que mamam, saia o noivo à sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Não é o que está acontecendo aqui no Brasil, igreja? Por que diriam entre os povos onde está o seu Deus? Sabe o que o Senhor está falando conosco aqui? Irmãos, eu ia trazer uma palavra totalmente diferente. O Senhor foi me guiando para essa palavra, me guiando. E eu comecei a perceber o que o Senhor queria falar conosco. O Senhor está dizendo aqui, ó: tocai buzina em Sião, quer dizer, avisem a todos à volta, para proclamar um jejum ao Senhor. Congreguem o povo e santifiquem a congregação. Ajuntem os anciões, congreguem os filhos e os que mamam no peito. As mães que estão grávidas, venham orar a Deus. Os pais, venham orar a Deus. As crianças que amamentam, tragam elas, que durmam dentro da igreja, mas que estejam orando a Deus. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. E venham orar a Deus.
Os sacerdotes devem chorar. Os ministros devem chorar entre o alpendre e o altar, ou seja, o que está na porta e o que está no altar deve chorar diante da presença de Deus, buscando o quê? A misericórdia de Deus. E digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E aqui eu quero trazer para você. Por que nós estamos ouvindo do ímpio: onde está o seu Deus? Porque nós não nos humilhamos, chegamos orgulhosos diante da presença do Senhor. Nós não buscamos a face do Senhor, buscamos a face do Senhor quando nós queremos. Sendo que existe a oração com regularidade, o jejum com regularidade. O pastor, qual que é o nome dele, gente? Tem um pastor que é tão sério, eu esqueci o nome do pastor, mas ele é da Metodista. Ele não consagra os obreiros dele, se os obreiros deles não fizerem de quarta a sexta jejum até as 4 horas da tarde. Então, jejum, o Senhor espera que nós oremos, o Senhor espera que nós jejuemos. E eu já vou entrar nessa parte aí com vocês. Orar e jejuar sem ser muito orgulhoso, vocês entenderam por que nós estamos falando, né? Por que nós estamos ouvindo o ímpio dizer: onde está o seu Deus? Isso é sério, igreja, nós precisamos acordar. Joel, no capítulo 17, já li, 16 e 17, já li para vocês, né? Capítulo 28. A promessa da efusão do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Como nós queremos ter poder de Deus sobre nossa vida sem orar e jejuar? Existe um ditado de pastores conhecidos que dizem: aquele que não jejuma está mais perto de se desviar. É da mesma forma, aquele que não ora está mais perto de se desviar. Por quê? Porque no jejum você fortalece o seu espírito e você humilha a sua carne. A sua alma precisa ser humilhada para que você venha trazer frutos espirituais. Então, muitas pessoas dizem: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê longanimidade, Senhor, me dê mansidão, Senhor, me dê os frutos do teu Espírito Santo, domínio próprio. Mas se não jejuma, se não ora, não tem como receber esses dons. Joel 28, o Senhor terá zelo, da sua terra e se compadecerá. Quando o povo do Senhor buscar Ele, conforme está escrito na palavra de Deus,
em Joel 16 e 17. Chorarem, orarem, se arrependerem, buscarem a face do Senhor, se converter dos maus caminhos e principalmente começar pela humilhação. É preciso se humilhar. Segredos da oração atendida. Descrevemos como hipócritas os que agem assim. Mateus 6, no versículo 5. Vamos lá. A gente se analisa e dá para saber se estamos sendo hipócritas ou se estamos fazendo a vontade de Deus. E se essa vontade de Deus está sendo concluída em nós. Então vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 5. É o capítulo 6, do versículo 5. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Então, muitas pessoas olham assim os muçulmanos orarem, os judeus orarem e colocarem os seus rostos no chão, muitos de pé nas sinagogas, de frente para muro de lamentação, sendo visto por homens, querendo os melhores lugares, nas igrejas, de pé, diante de irmãos, se mostrando, se orgulhando, trazendo orgulho para dentro da casa do Senhor, de pé para ser visto, para ser aplaudido pelo homem. Enquanto a palavra do Senhor diz que esse é um comportamento hipócrita. E nós devemos nos analisar. Quando orares, não sejas como os hipócritas que se comprazem orar de pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, quando Jesus diz assim, ó, mas tu, ele espera que oremos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Esse aposento pode ser no lugar onde o Santo dos Santos habita, pode ser no teu quarto, pode ser num cantinho que você fez de oração, pode ser dentro da igreja, mas você coberto pelo Espírito Santo de Deus, como você está ali em oração para Deus, não para ser visto por homens. Então, a partir desse momento, a palavra do Senhor diz, seu Pai que vê em oculto, em secreto, te recompensará pela oração que você fez, porque você orou esperando recompensa de Deus e não de homens. Você não está ligando se tem homens te olhando, você quer apenas saber que a sua oração vai chegar no céu. Tá andando, né? Então vamos. Eu falei para vocês que era um pouquinho grande, né, gente? A gente já falou, né? Não ore como os hipócritas, é assim que vocês devem orar. Jesus espera que oremos. Quando Jesus diz, mas tu, ele está querendo dizer quando você orar.
E quando ele diz jejuem, ele está esperando, ele está dizendo para nós que espera que nós jejuemos. Precisamos jejuar e orar da forma que Jesus nos ensinou. Nos humilharmos é a maior barreira para obtermos resposta de oração e orgulho. De oração. E o orgulho muitas vezes não nos deixa nos humilhar. Deus odeia o orgulho. O orgulho nos afasta de todas as bênçãos de Deus para nós. O primeiro pecado foi o orgulho, como eu falei para vocês aqui. Lucas 14, 11. Como devemos nos comportar? Vamos lá. Mateus, Marcos. Lucas, no capítulo 14, vamos lá. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus, ele diz como nós devemos nos comportar. Vamos lá. Como orar? Se faça humilde diante de Deus. Jesus disse assim, ó, sente num lugar inferior e só terá um lugar para ir, para cima. Sente no lugar superior e só terá um lugar para ir, para baixo. Vamos ler Lucas 14, 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus disse, isso é universal, uma lei universal que vale para o céu, vale para a terra, e Jesus nos ensina todos os dias ter comportamentos de vitória aqui na terra também, porque o Senhor quer que nós sejamos abençoados. Jesus tinha igualdade com Deus, se humilhou e Deus o exaltou. Dobrar os joelhos na presença de Deus é uma forma de humilhação. Filipenses 2, 18 e... Filipenses 2, 8 e... Filipenses 2, 8 e 9. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome.
para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Porque Deus o exaltou, porque ele se humilhou. Então a gente vê até Jesus, o próprio Filho de Deus, ele se humilhou. A palavra de Deus diz, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas depois, olha o que o Senhor fez com ele. Pelo que também Deus o exaltou, pelo qual o motivo Deus o exaltou, porque ele se humilhou. Então, isso que o Senhor, ele traz para nós, que em primeiro lugar, antes do jejum, precisamos ter o quê? Humilhação. É o primeiro passo antes do jejum. Não adianta jejumar sem se humilhar. Deus, ele não ouve o soberbo, ele não ouve o orgulhoso, e o nosso coração, ele pende para o orgulho todos os dias, porque o homem, ele quer mais e mais do conhecimento, ele quer mais e mais ser exaltado, quando a carne dele não é abatida por Deus. O que é o abate da carne? O abate da carne é a humilhação da alma. É a humilhação da alma para encontrar as coisas do Espírito. Tiago 4,10. Humilhe-se. Jejum sem humilhação, Deus conhece nosso coração, está lá em Salmos. Ele conhece o coração daquele que se humilha e daquele que está cheio do orgulho. Tiago 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4,10. Humilhar-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E outra coisa, gente, que o Senhor me fez lembrar aqui, toda soberba precede a desonra, e todo orgulho sempre estará ligado com o ato da feitiçaria, da bruxaria e como que eu vou dizer para vocês? Da feitiçaria. O ato do orgulho precede da feitiçaria. Normalmente, quem é orgulhoso caminha lado a lado com a feitiçaria. E você diz, não, mas eu não sou feiticeiro, eu não estou praticando a feitiçaria. Só que, às vezes, você não é um feiticeiro, você não pratica feitiçaria, mas um parente seu pratica. Às vezes, você não é feiticeiro, não pratica feitiçaria, mas os teus antepassados praticaram a feitiçaria, e o orgulho vem da feitiçaria, porque quando você está orgulhoso, você quer fazer as pessoas cederem para você conseguir algo, e isso vem através da feitiçaria. Toda vez que eu quero obrigar, manipular, eu estou sendo feiticeiro. Amém? A paz do Senhor com o imperador Erosmique. Seja bem-vindo, Wellington, seja bem-vindo, Nilda, seja bem-vinda. Compartilhe essa live para que Deus possa abençoar as outras vidas. Não adianta jejuarmos se não tivermos quebrantados diante do Senhor.
Não adianta jejuarmos se não fizermos esses 4 passos. Primeiro, devemos nos humilhar. Depois, devemos nos converter. Depois, devemos buscar a face do Senhor. Depois que vem orar e jejuar. Mas o primeiro passo é se humilhar. Humilhar a sua carne para não cair no pecado da feitiçaria. E às vezes você não pratica, mas até a sua 4ª geração, o Senhor diz, eu sou zeloso e eu visito até a sua 4ª geração. É a palavra do Senhor que diz. Eu não vou entrar nesse mérito agora, desse demérito, mas a gente já vai passar por essa parte aí. O diabo te empurra com mais força quando você se aproxima de Deus com orgulho. Você não pode se aproximar de Deus, porque você não o vai acessar. Você não acessará a Deus com seu orgulho. Eu sinto te dizer, por mais que você ache, você não acessará a Deus enquanto você não tiver quebrado o seu orgulho. E só se quebra o orgulho quando você admite que o Senhor faça na sua vida a diferença, quando você começa a respeitar os lugares que as coisas devem estar, que pessoas devem estar. Não somos melhores do que ninguém. O diabo quis ser melhor do que Deus. E por isso ele perdeu a chance de viver no céu a sua eternidade. A palavra de Deus diz que ele tentou se igualar com Deus. E por isso ele foi expulso. Ele é a 3ª parte dos anjos. Então, tudo que o diabo precisa é de uma ideia orgulhosa para que o homem se convença a si próprio da mentira de Satanás e assim ele destrua sua própria vida. Porque tem gente que tem orgulho de ser quem ele é, orgulho de manter-se duro de coração, e quando a pessoa se mantém dura de coração, vem a cauterização dos pensamentos, e aí a pessoa não consegue sair do orgulho. É tipo um abismo que chama outro abismo, e por isso não somos ouvidos quando oramos com o orgulho no coração. Deus não escuta, não acessamos a Deus, mas a Satanás. Então, assim se ora, assim se jejuma, conforme está na palavra do Senhor. Lá em Salmos 35, no versículo 13, Davi faz uma declaração. Vamos lá. E outra coisa, gente, o pecado da feitiçaria, o pecado do orgulho e o pecado da feitiçaria, eles andam junto. E se há feiticeiro entre vós, a inveja, porque a inveja faz com que o feiticeiro se fortaleça através da feitiçaria. E isso acontece uma mudança de caráter. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, que a Bíblia diz, fugir dos invejosos. Mas quanto a mim, gente, lá em Salmos 35, no versículo 13, Davi faz uma declaração. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então ele humilhava
a sua alma com jejum, e a oração dele voltava para ele, para o coração dele. Então, aqui mostra Davi se humilhando diante da presença de Deus. E nós, igreja, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz, olha, eu humilhava a minha alma, ou seja, eu jejuava, eu humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração para o meu e voltava para o meu seio. Ou seja, eu humilhava a minha alma com jejum e oração. Foi isso que Davi quis dizer. Eu humilhava a minha alma com jejum e oração. Por quê? Por causa da perseguição que ele estava sofrendo. Por isso que Davi não perdia batalhas, porque Davi humilhava a sua alma com jejum e oração. Quer vencer essa terra? Quer vencer o maligno, o poder das trevas? Quer ser mais que vencedor no Senhor? Humilhe a sua alma com jejum e oração. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Vontades, desejos da carne, intento, emoções. Que a carne, os sinais da carne, qual que é a conversa da carne? É eu quero, eu acho, eu sinto. E dentro desse eu quero, eu acho, eu sinto, tem. Eu sou capaz de errar. Eu posso errar. Eu posso me enganar. Quando eu digo assim, eu quero, então eu posso errar. Eu acho, eu posso errar. Eu sinto, eu posso me enganar, eu posso estar enganado. Então eu tenho que lembrar, quando eu digo eu quero, eu tenho que lembrar que eu erro. Quando eu digo eu acho, eu tenho que lembrar que eu posso errar. E quando eu digo eu sinto, eu tenho que lembrar que eu me engano, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus não se engana. E é por isso que nós devemos orar para saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque eu erro, eu me engano, e eu posso errar. O que é importante é a vontade de Deus. Então você aprendeu muito hoje sobre isso. Levítico 16 e 29, vamos lá. Levítico 16 e 29. Vamos lá. O Yom Kippur, né, a festa da expiação dos judeus, né? E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, aqui, o Senhor pediu, afligireis a vossa alma, ou seja, para nós afligirmos a nossa alma. E isso vos será por perpétuo. Então, o Senhor, Ele está falando, jejuem, orem, afligem a vossa alma. Como que Davi afligia a sua alma? Davi afligia a sua alma orando, jejuando e se vestindo até de saco. Lá em Esdras, no capítulo 8, no versículo 21,
Chique. Ezequiel. Peraí. Vocês estão me ouvindo bem aí, igreja? Se não estiver me ouvindo, é só falar aqui. Êxodo. Ai, Jesus, dá graça, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor chamou. Eu vou achar aqui, igreja, para vocês só um minutinho. Porque a minha cabeça essa hora já tô cansada. Tô desligando já o tico-teco. Esse aqui, ó. Não, mas não sei por que eu tô achando, não tô achando. Oh, Jesus da vitória. Eu vou achar aqui. Êxodo no capítulo 8 e 21. Tô achando que amanhã a gente vai terminar isso, igreja. 8, 21. Eu não gosto de deixar nada pela metade. Então apregoarei um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei do exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então ele apregoou o jejum junto ao rio Ava para humilhar diante da face de Deus, para pedir que o Senhor fosse com ele naquele caminho, para que os filhos e não houvesse perdas ali, mas que como Esdras sabia que ele ia passar por um caminho perigoso, porque ele estava trazendo o povo judeu de volta para Jerusalém, os exilados da Babilônia, ele estava numa missão que ele tinha que levar os cativos da Babilônia de volta para Jerusalém. Então, ele passaria por caminhos perigosos. Então, ele orou a Deus, ele jejuou, em vez dele ir aos reis e pedir os reis para passar, não. Ele buscou a Deus, ele orou, ele jejuou e foi. E ele precisava ele precisava provar que a oração dele
era uma oração verdadeira. Então, ele precisava orar ali, provar ali que o que ele estava falando para os reis era verdadeiro. Então, ele disse: ó, por que me envergonhei de pedir o rei e o exército da cavalaria, defender o inimigo no caminho? Porque tinha falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam e a força também. Ali eles precisavam ter poder de convencimento, e quem convence é o Espírito Santo. Então, o que ele fez? Ele orou e jejuou para levar o povo. E a palavra do Senhor diz mais à frente que ele passou. E ele foi vitorioso nisso, e ele não teve perdas no caminho. Então, Esdra capítulo 8, 21, 22 e 23. Passaram em segurança e sem perdas ou acidentes. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Nós estamos no caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós temos que passar por esse caminho. E como que vamos escolher passar por esse caminho? Com segurança, com perdas? Como que vamos escolher passar por esse caminho? Então, o Senhor quer nos ensinar que nós podemos passar pelo caminho, mas nós podemos escolher a forma que passamos por esse caminho. E o que o Senhor espera de nós? Sabedoria para escolher como passar por esse caminho. Lá em 1 Reis, no capítulo 21 e versículo 27, que vamos ver aqui, pessoas que não têm compromisso com Deus, mas ao mesmo tempo jejumam e o Senhor ouve, porque quebraram, afligiram as vossas almas e quebraram o seu orgulho. 1 Reis, vamos lá, capítulo 21. Versículo 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano e saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias Tisbita, dizendo: não viste aqui Acabe se humilha perante mim? Portanto, pois se humilha perante mim, não trarei mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei esse mal sobre a sua casa. Então, Senhor, a casa de Acabe estava sentenciada, Acabe estava sentenciado, mas Acabe, a orar a Deus, o Senhor diz: não vou trazer esse mal sobre ele nesses dias, mas trarei sobre a sua casa. Depois vocês podem ler, conferir lá. Jonas 3, 6. E Nínive, um povo sanguinário, um povo ruim, e Deus também ali perdoa o povo de Nínive por causa da sua oração e do seu jejum. O rei decreta que todos devem se vestir de pano de saco, e ali quando eles vestem-se de pano de saco, o Senhor perdoa ali, e eles vivem por 100 anos, né? Vivem por 100 anos ali a sua poupados por Deus. Deus os poupa e eles vivem. São poupados por Deus durante 100 anos. No livro de Joel.
Jonas 3, no versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Olha só, porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas aos homens e aos animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes fariam, e não o fez. Então, gente, vale a pena orar e jejuar. Esther, lá no livro de Esther. Esther 4, versículo 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Não comeram e não beberam por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu, as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Tá vendo? Ó, jejuaremos, não comais, nem bebais. Jejuar, não comer e não beber. Deus responde, é porque, gente, a gente fica inventando jejum. Nós temos que ter cuidado com os jejuns que fazemos. Então, gente, lá em Êxodo, não, essa aqui já é outra pregação que eu notei aqui. Eu fiz um esboço para trazer para vocês. E é isso. É até aqui a palavra de Deus. E as próximas palavras também a gente vai trazer uma decorrência de adoração, vamos falar sobre a adoração. E eu quase passei aqui para vocês, mas quem quiser conferir,
pode conferir Êxodo 23, 32. Não farás alianças com eles. Quem faz aliança, quem tem outros deuses, se envolve na mesma culpa que eles. Então, é bem dentro do que o Senhor queria falar conosco e que foi dito hoje. E é isso, irmãos, e que Deus possa falar mais no coração de cada um de vocês, porque importa que a vontade de Deus seja feita, que o nome do Senhor seja glorificado. E nós estamos aqui para isso, para trazer a luz de Deus, a luz da palavra, amém? Vamos encerrar aqui, fazendo uma oração, e que o Senhor termine de falar no coração dos irmãos, amém? Que essa luz aqui está uma bênção. Senhor Jesus, eu quero entregar agora teu povo em tuas mãos, Pai, crendo, Pai, que o Senhor, Pai, vai trazer resposta, Pai. Crendo, Pai, que os jejuns levantados, Senhor, no teu nome daqui para frente, Pai, vão valer na vida deles, Pai. Porque eles estarão, Senhor, com o coração quebrantado diante da tua presença. Obrigada porque até aqui o Senhor falou, até aqui o Senhor nos ensinou, Pai, a tua palavra. Quero te agradecer, quero louvar e engrandecer o teu nome sobre todas as coisas. E uma noite abençoada a cada um, Pai. Seja o Senhor, Pai, a guardar e livrar de todo o mal. Envia, Pai, teu exército de anjos para cuidar do teu povo, livrando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a tua presença, Senhor, esteja sobre a vida de cada um. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê-nos uma boa noite, cerca a nossa casa com exércitos de anjos, coloca querubins, arcanjos e serafins do Senhor para guardar, blinda a nossa casa, blinda o que é nosso, blinda-nos, Senhor, afasta-nos, Senhor, de todo o poder das trevas, coloque-nos invisível para o maligno. Nos deixe, Senhor, um dia abençoado no dia de amanhã. Abençoe cada um, Pai, que está nessa live, Senhor. Concede o desejo do coração de cada um, Senhor. Quebra o orgulho e traz, Pai, em nome de Jesus, a tua presença para cada vida, Pai, cada coração. Eu apresento em ti, Pai, a dor e a história. Eu apresento a ti o cooperador Eros, eu apresento a ti o Wellington, eu apresento a ti tantos outros mais, Senhor, a Nilda, apresento a ti todas as pessoas, Pai, que estão buscando a tua face nesse momento, procurando, Senhor, receber de ti a misericórdia, a graça, cura os enfermos, liberta os cativos e traz paz, Senhor, àquele que deseja, Pai, viver na tua paz. Em nome de Jesus, dê-nos uma noite abençoada, cobre-nos com teu sangue, responde às orações, Pai, dos teus servos. Em nome de Jesus, Pai, para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Eu profetizo que essa semente não será roubada, mas em nome de Jesus ela fará efeito em tudo que foi enviada, em nome de Jesus. Porque a tua palavra, Pai, está aqui, então ela se cumprirá na vida dos teus, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, tenham todos uma boa noite, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu fico muito grata a todos vocês que estão aqui, é um presente de Deus para mim. E ouçam, volta lá atrás, assiste tudo e que Deus possa continuar falando no nosso coração. Vou fazer mais uma continuação desse jejum aqui para vocês, gente, mas por hoje é o que Deus nos permitiu e eu me sinto honrada em servir vocês com a palavra de Deus, amém? Deus abençoe cada um de vocês, tenham todos uma boa noite, amém? Vou desligar aqui, igreja.